Nove divinos. O panteão imperial dos nove divinos consiste em uma das maiores e importantes ordens religiosas de Tamriel. A religião combina os oito divinos com o fundador do terceiro império, Tiber Septim. Há 6 deuses e 3 deusas. Em Cyrodiil há uma capela a cada grande divindade. Há também santuários ao longo das estradas que são dedicados aos nove divinos. Esses aedras também aparecem em várias combinações nos panteões de outras culturas. O panteão. Akatosh, o dragão deus do tempo e chefe do panteão. Arkay, deus dos funerais e ritos funerários. Gibela, deusa da beleza e luxúria. Julianos, deus da sabedoria e lógica. Kinareth, deus da natureza, vento e do céu. Mara, deusa mãe e deusa do amor. Stednar, deus da misericórdia e justiça. Talos, ou Tiber Septim, deus da guerra e governo. Zenitar, deus do trabalho e do comércio. Alessia e os oito divinos. Os oito divinos, como religião oficial, foi instituída por Alessia, a primeira santa, em sua revolta dos escravos contra os Aileides. É dito que ela havia escolhido conscientemente uma mistura dos deuses Aileid e nórdicos para auxiliar seus súditos, mas simultaneamente satisfazer seus poderosos aliados do norte. Talvez por coincidência, os 8 Aedra que Alessia escolhera são eles aqueles Aedra que estiveram mais ativos na criação do mundo. Quando os Aedras perceberam que Lorkhan fizera e como as divindades estavam sendo drenadas por Nin, a maioria deles se opôs e desistiu. Os 8 Aedra que formam os divinos, entretanto, voluntariamente se entregaram completamente ao ato da criação. Fazendo isso, eles ficaram fracos e confinados em seus próprios planetas. Opinião popular e adoração. A adoração dos divinos é universalmente aceita, mesmo em Tamriel. Na verdade, a maioria dos Damir os rejeitam completamente, tendo sido retirados do caminho da adoração aos Aedra durante a Era da Alvorada, pelo príncipe Daédrico Boetnia. Outros Mer adoravam alguns, mesmo Aedra, principalmente Akatosh, que aparece em quase todas as mitologias de cada cultura. Os elfos escolheram adorar outro Aedra, entretanto, como aqueles que desistiram da criação a tempo de salvar as divindades, aos quais os elfos acreditam que lhes guiam nos primeiros anos de sua existência. Comunicação com os mortais e manifestação. Antes do pacto de Alessia com Akatosh, conectando sua alma ao amuleto dos reis, muitos Aedra e Daedra foram capazes de interagir completamente com Nir e sua população. Entretanto, mesmo durante esse período, esses 8 Aedra não ficaram conhecidos por se manifestarem fisicamente no planeta, mas por se comunicarem através de sonhos e visões, como com Alessia. Suas interações com o mundo são baseadas em bênção através de seus altares e santuários, e em circunstâncias extremas através de avatares mortais infundidos com seus espíritos divinos. É preciso ressaltar que Akatosh não apareceu para selar seu pacto com Alessia. Em vez disso, foi Lorkhan que apareceu pessoalmente, algo que ele era capaz de fazer por causa de sua conexão com Nirn. Oito divinos. Porque Talos não era originalmente um dos divinos, em algumas seitas religiosas eles não são referidos como os 8 e 1. Em 200 da Quarta Era, Talos foi efetivamente removido do panteão dos deuses, e os 8 divinos adorados permaneceram. A agência do Talmor, da terceira soberania de Meri, através do
a cor do branco, garantiu que a adoração de Talos permaneça como uma atividade ilegal. Essa é uma das causas da rebelião Stormcloak, que vem com o banimento da adoração de Talos como um ato de liberdade religiosa. Helgen. Helgen é uma comunidade de tamanho moderado na estrada de Falkreath. Era um dos únicos assentamentos fortemente habitados e localizados na estrada de Falkreath. Helgen é uma cidade próspera e continuava na fronteira sul de Skyrim com Cyrodiil, antes da sua destruição por Alduin. A guarda era controlada pela Legião Imperial. No dia 17 da última semeadura, 201 da Quarta Era, Ulfric Stormcloak e um grande contingente de guarda-costas Stormcloak foram enviados para Helgen para uma execução pública, depois de serem apanhados em uma armadilha estabelecida pelo Império, perto de Darkwater Crossing. Também entre os prisioneiros estava um ladrão de cavalos de Horrocks Lockyer, e um indivíduo que revelou mais tarde que era o Dragonborn, que também havia sido apanhado na emboscada imperial, aparentemente enquanto tentava atravessar a fronteira de Cyrodiil. Embora o nome do Dragonborn não estivesse na lista do Império, daqueles a serem executados, o capitão imperial, supervisionando as execuções, ordenou sua morte, independentemente. No entanto, momentos antes da sentença ser realizada, Helgen foi atacada e destruída por Alduin. Possivelmente o Dragonborn estava presente entre os sobreviventes para que escapou do caos resultante. Os residentes que viviam em Helgen, além de Hamming, não são vistos novamente após a fuga. Pode-se supor que já haviam morrido durante um ataque ou conseguiram fugir para a segurança. Helgen possui algumas características distintas das demais cidades. Uma parede que é geralmente incomum para cidades menores. Uma construção quase como se fosse de alvenaria. Alguns estudiosos dizem que Helgen é de um tempo anterior à construção das cidades na fronteira. Outros estudiosos dizem que Helgen pode ter sido um segundo posto da Legião Imperial há muito tempo, localizado nas fronteiras de Cyrodiil, já que é considerado uma localização estratégica não muito longe da fronteira sul de Cyrodiil e ponto médio para as rotas comerciais nortistas para Whiterun. Em todas as minhas viagens, uma das criaturas mais estranhas e tenebrosas que já vi pelos campos foi o Cavaleiro Sem Cabeça, The Headless Horseman, um fantasma sem cabeça de um guerreiro que pode ser visto em torno das estradas a oeste de Whiterun. Alguns viajantes incautos já informaram as autoridades que essa aparição já fora vista nos mais diversos horários, mas geralmente varia entre as 10 da noite e as 4 da manhã. Mesmo o cavaleiro mais veloz da guarda teve problemas em tentar alcançar o cavaleiro em sua jornada. Alguns dos estudiosos de Stedner, ao observarem essa criatura por anos sem conseguir dar a misericórdia a este fantasma, conseguiram levantar teses que esse cavaleiro corre pelas estradas à noite, às vezes procurando uma missão há muito tempo perdida. Diário de Hatch, 12º mês do segundo ano. Já faz muito tempo que estou sobre o caminho dessas estradas, verificando as proezas de tal assombração. A maioria dos membros de minha ordem não se importam mais com
essa criatura que vive a aterrorizar os viajantes à noite. Mas tomei como missão pessoal conseguir dar misericórdia a essa criatura. Nas minhas observações tenho visto que ele faz um caminho distinto a oeste de Elytra, sempre terminando perto de alguns túmulos a norte. Mas tenho comigo que o destino desse cavaleiro é incerto e errático, pois ele cavalga em um cavalo aparentemente pesado e translúcido, e suas vestes são geralmente uma armadura pesada de aço com padrão nórdico, e pela altura acredito que em vida deve ter sido um nórdico. Um grande martelo de batalha nas costas. Acredito que talvez ele tenha fracassado em alguma missão e seu espírito não conseguiu se dirigir para as mãos de seu Deus ou ir para o seu carne. O mais curioso é que, em boa parte das visões e aparições que os viajantes veem, ele não costuma ter frases, mas eu observei algumas frases com... Sempre que o cavaleiro se aproxima de Elytra, geralmente ele pronuncia a frase finalmente. Ao chegar na tumba que tem a oeste, geralmente ele diz um fim tão abrupto para o nosso jogo. Acredito que a sua parada a oeste é o seu grilhão que ele não consegue romper, e a sua parada a leste é a possível antiga missão ao qual a alma não consegue se lembrar. Mas a leste, além da cidade de Elytra, não tem muita coisa. Depois de Elytra, apenas as montanhas e algumas outras coisas ao qual minha ordem já explorou. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo de Elytra? Por que ele sempre chega perto e pronuncia finalmente? O que deve haver escondido na cidade ao qual os nortenhos ainda não perceberam? Essas são indagações a qual já tenho notado há algum tempo e estão anotadas em meu diário. Nesses últimos meses tem se tornado difícil fazer a observação de até onde o cavaleiro se desloca para o norte, já que por algo que não consigo compreender, e já informei a minha ordem por meio de cartas, os esqueletos mortos de combatentes nos campos a oeste costumam se levantar à noite. Até aí tudo bem. É fácil de se tratar com os mortos, mas parte da guerra civil toma aqueles campos, e dia após dia tombam soldados Stormcloaks ou soldados imperiais, engrossando as fileiras de esqueletos. Quase nunca se vê os mortos-vivos durante o dia, mas à noite é quase certo que se deslocar incauto por aqueles campos pode se dar de cara com um morto-vivo. Geralmente os esqueletos as únicas criaturas que os esqueletos não incomodam naquele campo são os gigantes e os mamutes. Bem, até eu não incomodaria nem os gigantes nem os mamutes daquele campo. Quem diz que os mortos não têm um pouco de sabedoria. Mas voltando às minhas explanações, I am the lucid dream, the monster in your nightmares, the fiend of a thousand faces. Cower before my true form! Bow down before the god